Nós vamos abrir a Bíblia para ler um texto. O texto é um versículo só, que nós vamos meditar nesta manhã. Está no Salmo 125, no versículo 1. Salmo 125, verso 1. Um texto bem conhecido, não só lido, não só explicado, mas cantado por todos nós sempre. Quem vier no culto hoje à noite vai cantar esse cântico, viu, irmãos? A palavra de Deus diz assim: os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abala, mas continua firme para sempre. Vamos ler novamente, irmãos? Os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abala, mas continua firme para sempre. Eu errei na leitura porque eu estou acostumado com outra versão. Eu ganhei uma Bíblia nova, agora tem que acostumar com essa versão aqui. Irmãos, vamos orar pedindo a bênção de Deus para nos falar o coração nessa manhã. Senhor, nós te agradecemos, Pai, pela tua palavra que foi lida. E agora, nesse instante, Deus, nós te pedimos em nome de Jesus, que o Senhor fale conosco. Que o Senhor fale primeiro, Deus, ao meu coração, fale no coração dos irmãos. Fale, Senhor, com todos nós, porque é para isso que nós aqui viemos, para receber a tua palavra. Oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, quando o salmista fala essas palavras, o que isso significa? Irmãos, significa que aqueles que colocam absoluta fé em Deus são inabaláveis. Eles são inabaláveis, tal como o monte de Sião. Irmãos, estas palavras, como já é do conhecimento de muitos irmãos, essas palavras fazem parte dos cânticos de romagem, ou seja, os cânticos que eram cantados pelos peregrinos judeus. E os irmãos, quando a gente fala peregrinos judeus e cântico de romagem, os irmãos já sabem o que este povo tinha passado, a situação que eles tinham estado por tantos anos ali. Então é por isso, queridos, que eles, ao cantar esse cântico, eles colocam essa palavra como o monte de Sião. Eles cantavam sobre a fé sólida, eles cantavam sobre a firmeza em Deus. Eles estavam ali, irmãos, comparando os crentes ao monte Sião, que lhes era tão significativo e importante. Esta era o que aquelas pessoas cantavam, aquele povo cantava. Então, queridos, olha como que isso é importante. Às vezes nós simplesmente cantamos, sem pensar naquilo que estamos cantando. Mas esse significado que tinha para os irmãos que vinham do exílio, era tão importante como é para nós hoje. Nós precisamos pensar quando cantamos e quando lemos o Salmo 125, como pensamos nele. Esse é um texto que está na nossa mente, está no nosso coração, e nós devemos pensar todos os dias nessa palavra. Os que confiam no Senhor, queridos, essa declaração, esta palavra maravilhosa, ela é simples, ela é tão simples, mas, queridos irmãos, ao mesmo tempo, ela é profunda. Ela é tão profunda, queridos. Lendo alguns comentários, eu aprendi que o verbo confiar traduz uma palavra hebraica que transmite o sentido de estar seguro, de estar confiante. Irmãos, nos dias em que nós estamos vivendo, é o que mais nós estamos precisando. É o que mais nós estamos
como igreja, como crentes em Cristo Jesus, estamos necessitados. Alguém pode perguntar o que significa confiar em Deus? Irmãos, e de fato, essa é uma pergunta que exige uma resposta rica, uma resposta ampla, pode ser abordada de diferentes aspectos, mas, sem dúvida alguma, queridos irmãos, nós não temos nenhuma dúvida, seja qual for o sentido que se pretenda ou pretendido para a expressão confiar em Deus, a sua essência comum não pode ser outra senão a ideia de sentir-se seguro, de se sentir despreocupado. Irmãos, nós estamos vivendo um momento em que nós temos preocupações, em que nós passamos dias, ainda estamos vivendo, mas o final do ano, os últimos meses do ano passado mesmo, foi de muita preocupação para muita gente. Muitas pessoas parece que botam a sua confiança demasiadamente no homem, e por isso passaram por situações difíceis, por preocupação demais com as coisas dos homens. Pessoas que passaram inseguros, mas se sentir seguro, se sentir despreocupado, queridos irmãos, isso é genuína fé que leva o crente a descansar sobre o alicerce da verdadeira ou da verdade, da verdade de Deus, daquilo que a palavra de Deus fala. Os irmãos lá do passado, eles tinham a fé em Deus, eles conheciam a palavra, que até então tinha sido ensinada para eles. Mas até agora nós, queridos irmãos, nós temos a palavra de Deus, que nos dá caminhos, que nos dá direção para todo o tipo de situação que nós passar aqui neste mundo. Tudo que a gente pensar, toda e qualquer situação, a palavra de Deus tem a resposta para o nosso coração. Irmãos, e nós vamos concluir com 3 pontos a nossa conclusão. Hoje nós invertemos aqui a situação. A conclusão vai ser os 3 pontos. Primeiro, quando o salmista diz os que confiam no Senhor, diz que os que confiam no Senhor, ele está falando, irmãos, de segurança. Ele está falando de estabilidade, não qualquer estabilidade, mas estabilidade espiritual, porque nós estamos falando de coisas espirituais. São estabilidades espirituais que essas pessoas desfrutam, que pessoas, as que confiam no Senhor, aquelas que estão realmente pensando como aqueles irmãos lá do passado pensavam. Eles cantavam alegres, apesar de ter passado pelo que passaram, mas ao estar livres, como nós somos livres pelo sangue de Jesus hoje, e nós podemos pensar assim, nós precisamos confiar. Eles confiavam no Deus que tinha feito milagres, que tinha sido bênção para eles. Da mesma forma, queridos irmãos, nós também temos esta situação por conta do Filho de Deus. Nós vivemos em um mundo onde as coisas parecem ser tão passageiras, os valores são descartáveis. Eu queria dizer, no entanto, queridos, que os que confiam no Senhor são inabaláveis e permanecem para sempre. Segundo, queridos irmãos, o relacionamento do verdadeiro crente com Deus, ele não é superficial.
Não. Mas ele torna-se e deve se tornar um vínculo que jamais pode ser removido, nem hoje, nem amanhã, mas jamais, queridos irmãos, poderá ser removido até a eternidade. Eu posso dizer para os irmãos nessa manhã, para todos aqueles que também que estão em casa, permanece para sempre, e para sempre, não menos que isso. A gente precisa confiar na palavra de Deus dessa maneira. O que Deus disse, aí o que a palavra de Deus diz, ou o que aqueles homens disseram e ficaram registrados na palavra de Deus, os que confiam no Senhor, jamais passarão por algum tipo de desânimo, mas eles permanecem para sempre, firmes, por mais que seja a tempestade, os ventos, por mais que o mundo mude, mas ele permanece para sempre, e para sempre, e para sempre, nada menos que isso, queridos irmãos. E para encerrar, irmãos, em terceiro lugar, nós como igreja do Senhor, como povo do Senhor, que também caminhamos, que somos peregrinos da terra, nós precisamos compreender que permanecer inabaláveis não é porque nós somos capazes, não é porque nós temos essa capacidade toda, não é porque nós somos bons, não é porque nós somos o tal, de jeito nenhum, queridos, não é por nada disso. Mas nós precisamos compreender, queridos, que é porque o próprio Deus é que nos preserva e nos preservará até o fim, até o último dia. Ele prometeu em sua palavra, ele disse em vários textos da palavra de Deus, e por isso, queridos irmãos, nós temos essa confiança, essa certeza. Lá no texto que nós vemos no início da nosso culto, 1 Coríntios 1, 2 Coríntios 1, 21 a 24, ele diz que quando, ali Paulo está explicando a sua demora, porque ele demorou para ir a Corinto, para ir até a igreja. Ele diz, não temos domínio sobre a fé que vocês têm. Mas ele estava ali pela alegria, porque aquela igreja, porque aquele povo, porque aqueles irmãos estavam firmes. Irmãos, que a gente possa olhar um para o outro e sentir essa alegria. Que as nossas lideranças, que os nossos irmãos, ao olharmos, a gente possa sentir que Deus está conosco, por isso que nós estamos firmes. Que a gente não possa estar firme simplesmente por outra razão. Muitas pessoas estão firmes em tantas outras coisas, queridos, mas não estão firmes em Deus, não estão firmes em Cristo. No texto de 1 Coríntios 1, 8, Deus também confirma que eles estarão firmes até o fim, para que vocês sejam sempre, para que nós sejamos sempre firmes no dia, até o dia do Senhor Jesus Cristo. Ele fala lá no finalzinho do versículo. 2 Pedro 2, 4, 8, ele fala dos falsos mestres, e ele também cita aqui os falsos mestres, dizendo que Deus não poupou anjos quando pecaram. Mas ele, no mesmo texto, ele menciona Noé e as pessoas que estavam com Noé, e ele menciona também Ló, dois grandes homens de Deus, que foram firmes, que confiaram no Senhor.
Queria encerrar, queridos irmãos, dizendo o seguinte: como que você tem se sentido? Essa pessoa que tem crido, que tem acreditado, que tem confiado no Senhor? É isso? Eu queria dizer para você, querido irmão, querida irmã, que esta é a nossa fé. A nossa fé precisa ser firme. A gente pode dizer, os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abala. Isso não significa, irmãos, que nós só vamos fazer isso de pensamento, mas nós vamos fazer isso através da fé. É lendo a palavra de Deus, é orando, é continuando, sabendo que quando os ventos vêm, quando o vento vem, né? Quando a tempestade vem, porque nós passamos por isso na igreja, na nossa vida particular, na nossa vida em família, situações da nossa pátria, situações do mundo todo, queridos. Mas em todos esses momentos nós precisamos acreditar que nós estamos firmes e nós não vamos ser abalados, não vamos se abalar pelas coisas que estão neste mundo. Que Deus nos abençoe, queridos. Que Deus nos abençoe e que a gente possa estar firme nas promessas do Senhor. Que a gente possa estar firme naquilo que Deus tem ensinado, firmes naquilo que é a nossa regra de fé e prática, na palavra de Deus. Gostaria que você abaixasse a tua cabeça. Nós vamos estar orando agora e pedindo para que Deus esteja conosco nesses dias e nesse tempo em que nós vivemos aqui neste mundo. Senhor nosso Deus, nós queremos te agradecer, Deus, pela palavra que o Senhor nos trouxe nesta manhã. Ó Deus, a palavra que o salmista nos diz, nos ensina, ó Deus, está à nossa disposição para compreendermos que aqueles que estão firmes, ó Deus, naquilo que é verdadeiro, naquilo que é ensino do Senhor, quando nós acreditamos que nada poderá nos separar do teu amor, porque o teu amor, Senhor, está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Ó Deus, que a gente possa crer dessa forma, que a gente não possa simplesmente dizer as palavras, mas que nós possamos crer naquilo que o Senhor tem ensinado para nós, através da tua palavra, Senhor. Por isso, Deus, derrama o teu Espírito Santo nesta manhã sobre a minha vida, sobre a vida de cada irmão que está aqui na igreja, sobre a vida de cada irmão que está na sua casa. Ó Deus, sobre a vida da tua igreja. Abençoa, guarda, ó Deus, e faz com que a gente possa cada dia compreender mais essa estabilidade, essa despreocupação que nós precisamos ter quando cremos no Senhor. Ó Deus, quando adoramos o Senhor. Por isso, Deus, em nome de Jesus, fica conosco e nos abençoa, Senhor, e guarda o nosso coração de todo mal, para que a gente continue firme. Oramos em nome de Jesus.